Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marília, do Departamento de Química do Cefet-MG, e hoje nós vamos resolver juntos uma questão sobre química ambiental. Dentro desse tema eu vou falar de chuva ácida e da força de ácido. São dois temas muito recorrentes entre as questões do Enem. Então vamos lá? O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do gás carbônico atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? E temos aí 5 alternativas. Bom, já vimos que o tema dessa aula vai ser chuva ácida. As principais consequências da chuva ácida para o meio ambiente são a destruição de florestas, de plantações, a acidificação do solo, que pode gerar consequências à agricultura, a acidificação das águas, que pode gerar consequências à vida aquática, e do ponto de vista social e cultural, a destruição de construções e monumentos. Mas por que chuva ácida? Ela ganha esse nome porque tem um pH em torno de 4,2 a 4,5. Em casos extremos, o pH da chuva pode chegar até 2, ou seja, muito ácida. Mas que tipo de substâncias são responsáveis por essa acidificação da água da chuva? A primeira reação que vamos ver é a formação do ácido carbônico. Como o próprio problema diz, ele é formado pela reação do gás carbônico atmosférico com a água. O ácido carbônico pode se ionizar, liberando íons H+, que vão ser responsáveis pela diminuição do pH. Da água, que naturalmente é 7, nessas condições, o pH pode chegar até 5,6. No entanto, esse é um pH considerado normal para uma água de chuva, ou seja, num ambiente não poluído, em que o gás carbônico presente está nas concentrações naturais na atmosfera. Então, para o pH de uma chuva considerado normal chegar ao pH de uma chuva considerada ácida, precisa haver outras substâncias que se transformem em ácidos de forma a reduzir ainda mais o pH da água da chuva. Essas substâncias são os óxidos de nitrogênio, NOx, e os óxidos de enxofre, SOx. De acordo com o problema, eles são gerados pela queima de combustíveis fósseis. Vamos falar um pouco, então, sobre esses precursores da chuva ácida. O monóxido de nitrogênio, NO, é o primeiro tipo de NOx que nós vamos tratar. Ele é gerado principalmente na queima de combustíveis em veículos automotores. Então, ele está presente, por exemplo, na fumaça de caminhões e ônibus movidos a diesel ou na fumaça emitida por carros movidos a gasolina. Já o dióxido de nitrogênio, NO2,
é principalmente formado nos processos industriais que envolvem combustão, seja em caldeiras, fornos, incineradores. Dentre os SOx, o dióxido de enxofre é o principal poluente primário, gerado nas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral. Aqui nós temos um esquema que resume o processo de formação da chuva ácida. Então, no primeiro estágio, nós temos a geração dos óxidos de nitrogênio e de enxofre, que são os precursores. Reparem que nós temos aqui fontes móveis, representadas pelos veículos automotores, e fontes fixas, representadas pelas indústrias. Numa segunda etapa, nós temos a formação dos ácidos, a partir desses poluentes primários. Nós vamos ver as reações envolvidas nos próximos slides. Numa terceira etapa, nós temos a precipitação dos ácidos formados na forma de chuva. Lembrando que a chuva ácida pode envolver também névoa ácida, geada ácida ou mesmo neve ácida. E no estágio 4, nós temos as consequências ao meio ambiente, seja no solo, no meio aquático, na vegetação ou em monumentos, por exemplo. Vamos ver então quais são as outras reações envolvidas na formação da chuva ácida, iniciando pelas reações com os óxidos de nitrogênio. Nós temos o monóxido de nitrogênio, que reage com o oxigênio atmosférico, formando dióxido de nitrogênio, que por sua vez vai reagir com a umidade do ar para formar ácido nitroso e ácido nítrico. Esses dois ácidos podem se ionizar, liberando então íons H+, que vão ser responsáveis pela acidificação do meio aquoso. Em relação às reações químicas que envolvem óxidos de enxofre, nós temos o dióxido de enxofre reagindo com a umidade do ar e formando ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso vai se ionizar, liberar íons H+, que vão ser responsáveis por reduzir ainda mais o pH da água da chuva. O dióxido de enxofre pode ainda reagir com o oxigênio atmosférico, formando o trióxido de enxofre, que por sua vez vai reagir com a umidade do ar e formar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico também vai se ionizar, liberar mais íons H+, e dessa forma todos os ácidos contribuem para a redução do pH da água da chuva. Então, nós já sabemos quais são os principais ácidos responsáveis pela acidificação da água da chuva. Temos o ácido carbônico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Mas, conforme o problema diz, a formação da chuva mais ou menos ácida vai depender não só da concentração desses ácidos formados, mas também do tipo de ácido. E no final ele faz uma pergunta: considerando concentrações idênticas, quais dos ácidos citados conferem maior acidez às águas de chuva? Para responder essa pergunta, nós precisamos conhecer sobre a força de cada um desses ácidos. Mas como determinar a força de um ácido? Nós podemos escrever a reação de ionização de um ácido qualquer, aqui representado por HX. Em meio aquoso, ele vai se ionizar, liberando cátions H+, e ânions X-. E nós podemos escrever a constante de ionização ácida para essa reação, que nada mais é do que a constante de equilíbrio para essa reação, em que no numerador nós temos a concentração dos produtos e no denominador nós temos a concentração dos reagentes. Se quisermos ser ainda mais rigorosos, podemos escrever a reação de ionização de um ácido como sendo o ácido HX na presença de água, formando o cátion hidrônio, o ânion X-. A constante de ionização ácida permanece da mesma forma, como sendo a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E lembrando que a água H2O líquida não vai entrar nessa equação, porque aqui ela vai atuar apenas como solvente, ela está em excesso, então a sua concentração é praticamente constante.
Então, vamos voltar a nossa atenção para a equação da constante de ionização ácida Ka. O que podemos observar aqui é que se temos uma alta concentração do ácido na forma não ionizada, HX, teremos uma baixa constante de ionização ácida, ou seja, um Ka pequeno, são grandezas inversamente proporcionais. Por outro lado, se temos uma alta concentração dos produtos da ionização, íons H+, e íons X-, teremos uma maior constante de ionização ácida, ou seja, Ka é um número grande. E isso diz para a gente o seguinte, que quanto maior a constante de ionização ácida, Ka, maior vai ser a força desse ácido, porque teremos uma maior concentração de íons H+, em meio aquoso. Então, como Ka e a concentração dos produtos são grandezas diretamente proporcionais, quanto maior o Ka de um ácido, maior a quantidade de íons H+ nessa solução. E nós podemos observar, a partir de valores tabelados da constante de ionização ácida a uma condição de 25 graus em meio aquoso, quais são as diferenças de Ka para esses ácidos que são responsáveis pela formação da chuva ácida. Então, nós temos, por exemplo, que a constante de ionização para os ácidos sulfúrico e nítrico é maior do que para os ácidos sulfuroso, nitroso ou carbônico. Só que nem sempre a gente vai ter acesso a essas informações, né? E se a gente não conhecer, então, esses valores da constante de ionização ácida, como é que eu poderia resolver esse problema? Bom, o que a gente pode observar aqui é que nós temos todos esses ácidos são oxiácidos, ou seja, todos os ânions possuem oxigênio na sua composição. E existe uma regrinha que diz o seguinte: os oxiácidos mais comuns são assim classificados. A gente pode calcular o número X, que indica o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Isso a gente vai fazer a partir da fórmula molecular de cada um dos ácidos, tá? Se o X for maior que 1, significa que esse é um ácido forte. Se o X for igual a 1, esse é um ácido de força moderada. E se X for menor que 1, trata-se de um ácido fraco. Então, vamos fazer esses cálculos para os ácidos envolvidos na chuva ácida e observar o seguinte. Ácido sulfúrico é um ácido forte, porque o resultado dá X igual a 2. Ácido nítrico também é classificado como ácido forte. Já ácido sulfuroso, nitroso e carbônico, de acordo com essa regrinha, são considerados ácidos moderados. Aqui, uma exceção que nós temos é o ácido carbônico, que na verdade é um ácido fraco. Experimentalmente já foi verificado isso. Quer dizer que quando a gente tem a ionização do ácido carbônico, a gente tem uma baixa ionização, ele libera muito pouco H+. Bom, então, de acordo com essas informações, nós temos como os ácidos mais fortes, ou seja, aqueles que conferem maior acidez às águas das chuvas, seriam ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, isso nos dá, no gabarito, resposta D. Pessoal, e só uma observação que é importante quando a gente está falando da ionização de ácidos. Observem aqui que alguns desses ácidos que a gente citou são ácidos dipróticos, ou seja, eles têm 2 átomos de hidrogênio. Os valores de Ka que a gente está tratando aqui são referentes à primeira ionização do ácido. Observem as reações. Para a gente ter uma segunda ionização do ácido, ou seja, para a liberação do segundo átomo de hidrogênio na forma de íon, a gente precisaria ter uma outra constante de ionização. Só que a Ka da segunda ionização é sempre bem menor, nesses casos aqui, bem menor do que a primeira ionização. Então, a gente considera que ela é praticamente irrelevante. Em termos de comparação aqui, basta a gente olhar para a constante da primeira ionização do ácido, ok?
E por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado, acompanhado e espero revê-los aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, continuem seguindo o canal, continuem estudando e muito sucesso para vocês!